Vamos começar aqui mais um encontro nosso, mais um Talks. Hoje falando sobre GMUD em TI, planejamento, risco e comunicação. Então vai ser um evento bacana, uma horinha aqui de bate-papo nosso, falando sobre esse tema, que é um tema hoje que, como vocês vão perceber, destrava oportunidades e garante uma boa gestão de entrega, gestão de risco, naquilo que a gente hoje tem como definido como mudança. Então, iniciando o nosso talk de hoje, já com as apresentações iniciais, faço o primeiro convite para que vocês participem da nossa comunidade, assim como aqueles que já entraram pelo acesso hoje, compartilhem esse QR Code com seus conhecidos, seus próximos, para que também façam parte e se juntem à nossa comunidade de guardiões digitais. Ainda na mesma linha, trago para vocês aqui o nosso primeiro encontro dos guardiões digitais em Santa Catarina, que aconteceu esse ano. Aqui é um registro, né, desse nosso primeiro encontro aqui em Santa Catarina, que foi muito proveitoso, muito produtivo, também com a participação ali de alguns parceiros, tanto a Sophos quanto a Hacker Rangers, e aqui iniciou em Santa Catarina essa jornada nossa junto com os guardiões e aqueles que fazem parte da nossa comunidade. Estamos hoje aqui com o Introduce Supreme, né, um grupo que se conecta através de tecnologia e serviços diferenciados para o mercado. Hoje a Supreme ela é a nossa vertical de cloud, é responsável por todas as soluções conectadas à cloud, conectadas à nuvem e tudo que faz parte desse ecossistema. E a Introduce é a empresa de segurança da informação e planejamento de TI, juntas há quase um pouco mais de 11 anos no mercado, entregando soluções para os nossos clientes, de forma que, com elas, a gente veio construindo histórias de crescimento de pessoas e negócios através da tecnologia. Esse é o nosso propósito, é o que nos move, é o que nos conecta aqui hoje. Quando a gente fala dessas histórias que ao longo do tempo nós viemos construindo, destacamos aqui alguns dos principais clientes que fazem parte dessa jornada. Então, são clientes, assim como os demais, né, clientes em especial que têm feito parte dessa jornada conosco, de crescimento para ambos os lados, tanto a gente, junto com esses clientes, quanto esses clientes e os seus parceiros também. Então, aqui um destaque desses principais que vêm ao longo dessa jornada com a gente. Nessa mesma linha, fazemos uma provocação e trazemos aqui um entendimento que é hoje um grande entendimento não só de mercado, mas também dentro da Introduce. Para negócios em crescimento, a segurança é a base de tudo. A gente sempre traz esse lema como algo muito importante a ser conduzido em qualquer atividade, seja na área de TI ou correlacionada. Segurança é o que suporta, é o que sustenta essa transformação e esse crescimento que vem acontecendo hoje no mercado. Nossas jornadas de segurança da informação compõem 5 frentes de trabalho, né? Dentre elas aqui a jornada 1 de escudo digital, onde a gente absorve e faz a gestão de todo o ambiente tecnológico dos clientes. A jornada 2 de guardiões digitais, onde a gente trabalha a conscientização e educação para a jornada de segurança da informação. A jornada 3, pilares de segurança, voltado à gestão e atender todos os protocolos legais e metodologias que a gente vem desenvolvendo e também absorve do mercado. A jornada 4, segurança em ação, quando a gente, junto com o cliente, assume as responsabilidades do ambiente de segurança e faz com que as entregas sejam cada vez mais robustas. E conectando a jornada 5, segurança corporativa avançada, onde a gente assume um papel estratégico dentro da corporação e conduz a segurança da informação junto com o planejamento estratégico da empresa. Então, nossas jornadas são enriquecidas tanto com gestão de projeto, CS e também gestão de mudança, que hoje é o ponto principal da nossa apresentação. Falando um pouquinho sobre o Eric, hoje quem conduz essa palestra com vocês, essa aula, né, eu sou o CEO da Introduce, especialista em operações de TI, um pouquinho mais ali de 25 anos de experiência, passando pelo IBM, Bradesco, Scopus e Softplan. Tenho formação em gestão de TI, MBA em liderança, inovação e gestão pela PUC do Rio Grande do Sul e especialização na UFSC para inovação e desenvolvimento sustentável. Sou entusiasta de inteligência artificial e venho ao longo dessa jornada transformando negócios através de soluções inovadoras e também com a própria inteligência artificial. Aqui tem o QR Code do meu LinkedIn, quem quiser se manter conectado e trocar mais informações ali no paralelo, fiquem à vontade, não só na nossa comunidade, ali pelo grupo, mas também aqui pelo LinkedIn. Nossa agenda de hoje prevê aqui 6 temas para a gente trabalhar: a contextualização sobre a gestão de mudança, tipos de GMUD e seus pilares, planejamento, comunicação e execução, e objeções à GMUD. Então, fiquem à vontade para aqui no chat vocês mandarem perguntas, dúvidas, comentários. Algumas pessoas já me chamaram no WhatsApp, né, falando um pouquinho, tanto no nosso grupo quanto no privado, sobre gestão de mudança.
e ao longo dessa jornada a gente vem conectando com vocês e trazendo algumas respostas. Todo mundo pronto para a gente começar? Trago aqui a origem da palavra mudança, né? Eu gosto muito de trazer o porquê das coisas, e quando a gente fala de mudança, a palavra mudança vem de origem do latim, derivada de mutantia, né, do verbo mutar. Então, é sobre transformar, é sobre mudar, é relacionado a substituir algo, seja de estado, condição ou situação. Então, a gente entende que mudança é basicamente você sair do ponto A para o ponto B, né, e ter uma mudança, seja ela psicológica, física, social, tecnológica, organizacional e assim por diante. Quando a gente fala de gerir, a gente está falando sobre administrar, conduzir e coordenar recursos para uma atividade ou um processo atingir o seu objetivo. Quando a gente junta os dois contextos, a gente entende que GEMUD nada mais é do que gerir a mudança, né? Ele é o acrônimo de gerir a mudança, que é compreendido por mudar e transitar de um estado atual para um estado futuro desejado. Como as mudanças sempre, ou quase sempre, prevêem uma mudança de melhoria de cenário, eu fiz questão de trazer essa imagem aqui para vocês, que é o processo de você sair daquela visão mais tenebrosa, mais pesada, chuvosa, como a gente coloca aqui, para um cenário mais calmo, mesmo que o processo de mudança seja um período turbulento. Então, a gente já tem como máxima que existe naturalmente uma resistência à mudança, isso em processos organizacionais, isso em mudança até de vida pessoal, né? A gente fala sobre essa resistência, isso é quase que natural do ser humano, não é a maioria, não são todos, mas é a maioria, perdão. Mas sim, a gente tem forma de fazer com que essa mudança seja menos turbulenta. Eu acho que hoje o propósito é a gente conseguir trazer isso para vocês. Eu fiz uma pergunta no nossa comunidade, se GEMUD ela é um processo, se GEMUD ela é um sistema, ou se GEMUD ela é uma cultura. E, de fato, ela é um pouco dos três, né? Quando a gente fala de GEMUD, a GEMUD ela é um sistema porque envolve pessoas, tecnologia, ela é um processo porque existe método para se fazer, mas também ela é uma cultura, é a forma de pensar, é a forma de agir, é como a gente conduz as variáveis que vão estar relacionadas à mudança. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho dessas três frentes aqui e espero, de alguma forma, sair da questão fluxo, né, e tentar trazer para vocês um pouco do conceito da GEMUD. Hoje me perguntam muito, tá, Eric, mas por onde eu começo a GEMUD? Eu já tenho que colocar isso num sistema, num software, eu tenho que fazer um workflow para isso? Pessoal, GEMUD funciona até em papel de pão. Eu brinco muito com o time. Se você conseguir fazer um roteirinho, um checklist numa folha e conseguir conduzir essa folha durante todo o processo de mudança, você já vai ter um sucesso muito diferente do que você teria sem a GEMUD. Então, eu não vou me prender aqui a sistemas em si, né, sistemas tecnológicos, eu estou dizendo, mas eu quero trazer para vocês um conceito que com qualquer folhinha, qualquer planilhinha do lado ali, qualquer checklist, vocês vão conseguir executar. Falando de GEMUD, aonde que a gente se aplica? Hoje o conceito que a gente vai trazer para vocês é relacionado a GEMUD em ambiente de TI. Então, isso já está claro para todo mundo, a gente vai falar de sistemas, de ambientes de tecnologia e segurança da informação, mas a GEMUD ela se aplica a qualquer contexto, qualquer processo, qualquer área de negócio ou até vida pessoal. Então, eu trouxe aqui alguns cenários de gestão de processos empresariais, mudanças organizacionais, recursos humanos, área comercial, área financeira, projetos, marketing jurídico, operações industriais e manufatura, entre outras diversas áreas que a gente consegue aplicar. Quando a gente fala de tipos de mudança, a gente começa a classificar a mudança dentro do cenário que ela está envolvida. Basicamente, a gente trabalha 4 tipos essenciais de mudança, mas não são os únicos. A gente fala daquela mudança normal, que é a mudança planejada, aquela mudança que a gente desenha com antecedência, que a gente segue um processo de aprovação e validação. Essa mudança é a mais comum que a gente tem no dia a dia. A mudança emergencial é aquela que precisa corrigir uma falha não esperada. Então, a gente já tem um processo de correção, mas uma falha, seja ela de sistema, seja ela uma falha operacional, ela precisa de uma correção imediata para evitar maiores danos. Então, ela é uma mudança emergencial. A mudança padrão é aquela mudança que, independente de ela ser normal ou emergencial, ela é simples, ela é rápida, ela é uma mudança com baixo risco, ela tem um procedimento pré-definido e ela acontece com certa recorrência. Então, a gente considera ela como uma mudança padrão. Ela não é uma mudança que necessitou de um planejamento, mas ela já é conhecida. O cenário que motivou essa mudança é um cenário conhecido. E, por último, a mudança urgente, aquela que, além da sua criticidade, ela tem uma urgência de ser feita, principalmente que vai afetar os processos de aprovação.
Hoje, a gente, quando fala da área de TI, está relacionado a uma mudança urgente, aquilo que tem uma indisponibilidade total de um sistema, de uma área. Então, uma atualização de software que parou o sistema como um todo. Isso pode até ter vindo de uma determinada GMUD ou até um processo corretivo, um problema que aconteceu no sistema. Um servidor que caiu, um switch core que deixou de funcionar, é um incidente, mas esse incidente leva a uma necessidade de uma gestão de mudança, porque existe, além de um processo corretivo, toda uma necessidade de comunicação e atuação naquela crise, e a gente precisa fazer isso rápido, muitas vezes não tendo tempo de fazer testes ou seguir o processo natural de aprovação. Tá, Eric, mas toda GMUD precisa de aprovação, correto? Depende. Pensem que no caso da padrão, como a gente já tem um processo pré-definido e ela é recorrente, ela já está pré-aprovada. No caso de uma mudança urgente, dependendo do impacto que ela já causou, a própria aprovação não é necessária. Pense num caso de um servidor parado. Né? Se o servidor parou e a empresa está parada, a aprovação é meramente burocrática. Talvez uma avaliação do plano de solução para maiores impactos é necessário, mas a mudança ela precisa acontecer. Então, são cenários onde a gente classifica a mudança como urgente. E eu falei para vocês que são os 4 principais, né? Mas não são só estes. Eu trouxe aqui um outro cenário, que são aspectos que também servem de classificação das mudanças, e que vai depender de cada contexto, de cada empresa. A gente tem mudanças intencionais e não intencionais, mudanças planejadas versus mudanças dirigidas ou espontâneas, mudanças macro e micro, por tamanho de mudança, né? Se vai pegar só uma pessoa, uma área ou assim por diante. Mudança incremental versus mudança intermitente, também é um outro cenário. Nós temos mudança normal ou radical. Vou dar um exemplo de uma mudança radical, quando a gente não só troca um sistema ou um servidor, como muda uma infraestrutura de local. Então, aqui é uma mudança radical. E mudança de natureza técnica ou mudança de natureza humana. Eric, tá, mas a gente está falando de TI, como assim mudança de natureza humana? Quando a gente vai mudar um gestor de TI. Hoje, a Introduz ela é acionada para apoiar os nossos clientes quando ela precisa fazer uma mudança hierárquica, uma mudança estrutural dentro do organograma, que isso afeta posições de liderança dentro da área de TI. E a nossa atuação é justamente para garantir a continuidade do negócio, a segurança, para que os sistemas de fato continuem operando sem qualquer tipo de impacto ou risco. Então, a mudança de profissionais, uma mudança de natureza humana, também é necessário uma gestão em si para que a gente mitigue esses riscos, tá? Outro ponto importante, por que adotar um processo de GMUD? Né? A galera entra aqui e fala assim, tá, Eric, mas eu hoje convivo sem ela e não vejo um problema. Aí a gente traz alguns cenários que talvez seja importante essa avaliação e essa análise de vocês. Hoje a GMUD ela vai trabalhar principalmente na redução de riscos. Perdão. A redução de riscos como um todo, sejam riscos tecnológicos, riscos de indisponibilidade e continuidade do negócio. A gente precisa trabalhar também com a GMUD a melhora da comunicação interna. Ela vai, naturalmente, o processo de GMUD vai fazer com que as áreas envolvidas, os stakeholders, os decisores, estejam envolvidos em cada etapa, cada um no seu momento, né? Mas envolvidos e cientes, principalmente, dos riscos e impactos que a mudança vai prover. Melhoria no índice de produtividade. Ciente do que vai acontecer e com esse plano de comunicação trabalhado, a gente consegue medir a efetividade e a produtividade de quem está envolvido na mudança ou é impactado por ela. Aumento da lucratividade. Quando a gente monitora e gerencia risco, a gente diminui indisponibilidade, diminui impacto e aumenta a lucratividade, uma vez que a mudança ela passa a ser controlada. Possibilidade de inovação. Ciente de cada etapa do processo de mudança, a gente consegue identificar oportunidades de melhoria, seja no processo de mudança, seja na gestão, seja até mesmo na tecnologia. E por último, e não menos importante, a construção de um ambiente de trabalho mais saudável. A gente costuma ouvir que a TI é apagar incêndio, né? A TI é trabalhar com a fogueira. Eu acho que a mudança, a GMUD em si, esse processo de gestão de mudança, propicia que a gente tenha uma mudança mais controlada, que a gente tenha variáveis de risco mais conhecidas e a gente consiga se preparar para ela. Então, naturalmente, a gente constrói um ambiente mais saudável. GMUD eficiente, no entendimento da Introduce, e quase que é um entendimento unânime de mercado, a gente tem 3 pilares para que ela, de fato, seja eficiente. E aí a gente está falando de planejamento, comunicação e execução. Esse é o que a gente vai trazer para vocês hoje. É nesse contexto, nesses 3 pilares que a gente vai se embasar para falar um pouco desse processo de GMUD e de como que a gente vai trabalhar isso com vocês.
Eu procurei fazer uma alusão da GMUD como se fosse um veículo, como se fosse um carro. Quando a gente olha as partes estruturantes e principais de um carro, eu posso trazer para vocês que o planejamento é como se fosse o motor do carro. Ele é o coração do processo, fornece potência e estrutura necessária para que o carro, que é a mudança, funcione corretamente. Assim como o motor define o desempenho e a capacidade do carro, o planejamento define a direção e a eficiência da mudança. Não só o planejamento, que é o motor, mas também a comunicação, ela é o sistema de direção desse veículo. Ela define o caminho e mantém o controle sobre o rumo da mudança, garantindo que todos os envolvidos saibam para onde estão indo e como reagir às curvas e aos desafios que surgem no caminho. Além disso, a gente fala da execução, que são as rodas. A execução é representada pelas rodas do carro. Elas são as partes que realmente colocam o carro em movimento, permitindo que ele não saia do lugar e avance. Sem as rodas, o carro não se movimenta, por mais poderoso que fosse o motor e por mais precisa que fosse a direção. E um adicional que eu trago aqui, já também respondendo a pergunta que eu coloquei para vocês dentro da comunidade. Cultura organizacional é o combustível que possibilita que a GMUD conduza a TI e a organização para sucesso. Ter um processo de GMUD, ter sistemas que apoiam a GMUD e não trabalhar a cultura de gestão de mudança faz da GMUD algo de risco, faz a GMUD não ser eficiente e eficaz. A gente está falando de cultura como o entendimento de todos da importância desse processo, da importância de uma avaliação de risco, da importância da comunicação, para que a gente não tenha maiores impactos. Então, sim, a GMUD, por mais que ela seja TI, ela afeta o negócio, ela afeta a continuidade do negócio, ela cuida dessa continuidade. Então, a cultura organizacional, ela é, sim, o combustível para que a GMUD tenha esse sucesso. Entrando agora no pilar de planejamento, eu vou trazer para vocês um pouquinho das etapas que a gente tem dentro do pilar de planejamento como base estratégica para a GMUD. O que a gente vai falar dentro desse pilar de planejamento? Identificação da necessidade de mudança, escopo da mudança, análise de impacto, gestão de risco, definição de recursos, plano de ação e cronograma, plano de testes e validação, plano de contingência e conversão. Tá, Eric, eu estou vendo que isso daqui vai ter uma série de steps e eu preciso entender como é que eu gerencio esses steps. Eu vou voltar para a mesma proposta que eu fiz para vocês. Pense na GMUD como um documento do Word. Você abre ali um doc simples e vai colocar capítulos dentro desse doc. O primeiro capítulo, identificação da necessidade de mudança. E você vai escrever sobre ela. Eu vou trazer isso para vocês como conceitual, mas a ideia é que vocês escrevam isso no único documento. Esse documento completo, preenchido, depois que eu apresentar os 3 pilares, é o que vai conduzir a mudança de vocês do começo ao fim. Entrando no primeiro item, sobre identificação da mudança, da necessidade de mudança, eu trago 2 temas que são importantes. A descrição do problema ou oportunidade, que é entender o motivo da mudança. Então, aquele que é o gestor, aquele cara que está no volante do carro, como eu falei para vocês, conduzindo a mudança, ele precisa entender e dar clareza principalmente dos problemas ou oportunidades que a mudança está envolvida. A gente está falando aqui de por que a mudança nasceu, o que originou a necessidade da mudança, da onde veio essa necessidade. A definição dos objetivos da mudança é, uma vez entendida a necessidade, aonde que a gente vai chegar com a mudança? Qual é o grande objetivo de gerir a mudança dentro deste problema? Um exemplo aqui é reduzir o tempo de processamento em 30% ou garantir conformidade com uma nova regulamentação. Então, aqui é sobre qual era o problema e a oportunidade e como que a gente define o objetivo da mudança. Um outro item que eu trago nessa mesma linha é sobre o escopo de mudança. Delimitação do que será alterado. Então, ciente do que eu preciso entregar, eu preciso dar clareza de onde começa e onde termina, não só na linha do tempo, mas o que isso vai afetar. Identificar sistemas e processos envolvidos. Ok, eu vou mexer no servidor. Esse servidor, ele é qual equipamento? Quais sistemas estão em cima desse servidor, seja sistema operacional, seja aplicações que a gente suporta o negócio. Além desses servidores, quais áreas usam esses sistemas? Quais áreas vão ser afetadas na hora que eu desligar o servidor? Esse mapeamento ele é importante porque a gente vai conseguir ter uma ideia do mapa de abrangência da GMUD. Identificar isso é o primeiro passo para a gente começar a trabalhar todo o planejamento da GMUD. Terceiro item fala sobre análise de impacto. É onde a gente vai identificar os impactos da GMUD, identificar e avaliar se a mudança vai afetar não só a questão tecnológica, mas aspectos da organização, como eu disse, usuários, processos, compliance, se vai deixar disponível ou indisponível algum sistema em alguma área, algum processo que tem prazo
dias de pagamento e assim por diante. Avaliar o impacto nos usuários. Então, uma coisa é você, da área de TI, observar tudo aquilo que aquela mudança vai afetar, mas você está olhando do prisma da TI. Você vai olhar servidores, sistemas, tecnologia, infraestrutura, comunicação, mas precisa fazer aquele mapa de empatia, se colocar no lugar do usuário, entender da rotina do usuário para saber o que ele para de fazer ou não. Será que durante aquela mudança, que porventura vai acontecer no horário de trabalho, afeta o colaborador total, parcial, ele consegue fazer outra atividade naquele período, ele está improdutivo naquele período? Como que a gente faz a melhor gestão disso conhecendo o lado do usuário? E, por último, avaliação de dependências. Quais sistemas ou etapas dependem daquele processo? Eu trago muito o cenário realmente de sistemas interconectados. A gente vai fazer uma mudança no servidor que está o CRM. Eu estou trabalhando com vendas ali, mas não estou mexendo no ERP. Porém, o ERP depende de uma informação que é a base de clientes que vem do CRM. Se esse sistema vai estar fora, ele vai afetar o ERP parcial ou totalmente. Então, a gente precisa fazer essa conexão também entre os sistemas. Gestão de risco, que é o quarto item quando a gente fala do planejamento da GMUD. A identificação dos riscos inclui desde resistência do funcionário até áreas de impacto da organização. Eric, mas a gente está falando aqui de risco humano, comportamento, e muitas vezes ele não é tangível. Não é tangível, pode não ser controlado, mas ele precisa ser identificado. Porque a gente tem que ter esse mapeamento para saber o impacto que vai ocorrer, inclusive pessoas-chave que vão ajudar no risco ou potencializar o risco, levando ele para um nível mais crítico. A avaliação da probabilidade e impacto. A gente costuma usar uma matriz de probabilidade versus impacto. A minha sugestão sempre é uma matriz 3x3, né? Baixo, médio e alto para probabilidade, baixo, médio e alto para impacto, e aí sim a gente tem a avaliação de risco e consegue classificar isso para ter uma ideia de como que isso vai acontecer ao longo da jornada. Para cada risco envolvido, principalmente os maiores, a gente precisa desenvolver ações de mitigação. Então, o que eu faço caso esse cenário aconteça? Poxa, Eric, mas eu posso ter 5, 10, 20 ações para cada risco. Pegue as 3 principais. Né? É importante a gente ter clareza de quais são as ações necessárias se aquilo que tem maior potencial de acontecer, maior probabilidade, venha de fato a acontecer. Tem situações onde a gente não vai conseguir contornar aquele risco, mas aí é uma decisão sobre no momento de aprovação da GMUD. Chegou no momento onde eu não tenho ação de contorno. Eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente, mas vai chegar no momento onde a gente não tem tal da ação de contorno ou então rollback. A gente fala muito isso em sistemas, né? Se eu migrar esse sistema, eu vou ter que migrar toda a estrutura de banco de dados. E por mais que eu tenha um backup, eu não vou ter tempo suficiente naquela janela para restaurar o backup antes de voltar à produção, quando a gente faz alguma mudança de final de semana, feriado, né? E aí, para isso, a gente não tem rollback. Né? O rollback ele é muito danoso, ele é muito crítico, e em alguns cenários também é impossível. É sobre assumir risco, é ter clareza disso. Se é uma decisão, principalmente por questões legais, tem que acontecer, mas a gente precisa ter ciência desse risco e das ações de mitigação. Eu trago aqui um exemplo para vocês que não está conectado muito à gestão de mudança, mas para vocês entenderem quando a gente fala de mapa de risco. Dentro da GMUD, a gente tem um conceito chamado de ACN, Áreas Críticas de Negócio. Vocês já devem ter visto esse desenho da CIPA. Eu trouxe um exemplo aqui, padrão de mercado, onde a gente mapeia áreas de riscos dentro da empresa. Então, risco ergonômico, mecânico. Normalmente, esse mapinha fica na parede, perto de uma área de grande circulação. Isso daqui é voltado para a CIPA enquanto os riscos físicos, né? Mas, quando a gente fala de áreas críticas de negócio, o mesmo conceito se aplica para a tecnologia e para todas as áreas suportadas pela tecnologia. Então, é importante a gente entender que aquele servidor, aquele switch, aquela infraestrutura, vai afetar diretamente um sistema, que vai afetar determinada área e que vai parar tal área de negócio. Então, é importante vocês entenderem qual é a correlação desde a área e o usuário afetado até a tecnologia que a gente vem mapeando. Por isso, de identificar as áreas críticas de negócio. Esse trabalho de mapeamento de áreas críticas não nasce na GMUD. Ele é a base de controle de toda a área de TI, para você identificar o que a TI de fato suporta. Mas sabemos que isso não é um padrão corporativo, isso não é um padrão de mercado, nem todas as áreas têm esse nível de maturidade, chegam nesse nível de controle. Mas é essencial que a gente tenha esse trabalho, pelo menos para a GMUD, para entender os impactos e aonde ela vai afetar.
Continuando ainda no planejamento, a gente entra no quinto item, que é a definição de recursos necessários. Para aquela GMUD, para aquela mudança, a gente precisa identificar quem são os colaboradores, quais são as ferramentas, quais são as mídias, quais são os equipamentos necessários, recursos humanos, recursos técnicos, e além disso, a gente precisa entender o orçamento e tempo necessário para aquilo. Vou levar um time que vai ter que viajar, eu tenho que garantir hora extra, eu tenho budget para isso dentro da minha área, está previsto isso, eu vou repassar isso para o cliente ou não, eu vou repassar isso para a área de negócio ou não, qual é a janela de tempo que eu tenho, que é um recurso necessário para executar aquilo. Começo a fazer uma GMUD, planejamento, comunicação, semanas antes, mas a execução em si começa na sexta-feira às 18 horas. Naquele dia, uma área específica continuou trabalhando até às 19, até às 20, porque era fechamento de mês, porque precisava fechar meta, porque tinha um processo em andamento e não podia parar. Atrasamos 2 horas o nosso planejamento. Aí eu tenho que fazer o backup, eu tenho que terminar o backup, que normalmente termina 11 horas, meia-noite, ele foi até 4, 5 da manhã, porque naqueles dias o servidor estava mais lento. Já atrasamos mais um pouco. A nossa atividade demoraria 24 horas. E aí alguém faltou, eu tive que buscar um substituto e atrasou mais um pouco. Deu errado e eu preciso fazer o restore. E o meu restore está demorando mais 20 horas. Vai chegar segunda-feira, meio-dia, eu não terminei a GMUD e a gente está produzindo. Qual é a janela de tempo? O que eu tenho disponível para poder trabalhar e executar a mudança? Então é importante vocês entenderem essa janela de tempo, porque a gente vai precisar de marcos específicos para falar aqui parou, aqui para a GMUD, aqui a gente tem que dar um rollback, porque senão segunda-feira a gente não está trabalhando. É importante vocês terem ideia dessa janela de tempo para montar esse cronograma também. E eu vou falar do cronograma um pouquinho mais para frente. Plano de ação e cronograma. Plano de ação são as listas de tarefas e atividades a serem conduzidas. O que vai ser executado tecnicamente, o que vai ser executado fisicamente, tem que movimentar equipamento, pessoas e assim por diante. É uma lista dos to-dos, o que tem que ser feito, quem tem que ser feito, os prazos e marcos importantes, os milestones, como a gente chama, principalmente aqueles de, cara, aqui é o meu deadline, eu não posso passar deste período para essa atividade, senão eu vou cascatear problemas e eu vou escalar problemas, impactando as demais atividades também. Responsáveis por cada área, por cada atribuição, por cada atividade, a gente precisa entender isso, até para que a gente consiga direcionar esforços e conseguir gerir várias frentes de trabalho. Então é super importante que a gente consiga fazer isso. Outro item que a gente traz, matriz de responsabilidade. Vocês já ouviram falar dessa ferramenta? É uma ferramenta também padrão de mercado, que se aplica muito dentro do conceito da GMUD, quando a gente mapeia os stakeholders, todos os envolvidos, e coloca ali qual deles será responsável pela execução, o aprovador de uma determinada tarefa ou execução, aquele que vai ser consultado em caso de necessidade, seja para participar da tarefa, tirar dúvida, apoio, e aquele que tem que ser informado, principalmente quando a tarefa se inicia, quando a tarefa termina, quando a tarefa dá algum tipo de problema. Essa é uma matriz que eu trouxe um exemplo, inclusive, para vocês, que é, usando o exemplo aqui do Frodo Gandalf, quem assistiu aqui Senhor dos Anéis, para cada atividade a ser executada, o Frodo, ele é, para determinada tarefa, consultado, ele é responsável por 2 delas e informado em mais uma. E assim por diante para cada persona, para cada stakeholder envolvido. Alguns de vocês vão falar, tá, Eric, mas eu já vi matriz RACE, que algumas pessoas têm 2 tarefas, têm 2 atribuições, né? Por exemplo, o Aragorn aqui, ele pode ser consultado e ele também ele tem que ser informado. Então, além de ele ser algo consultivo, que é uma pessoa onde eu vou tirar dúvida, ele faz parte do processo e eu preciso comunicá-lo se aquilo deu certo ou não. Então, é comum vocês terem algumas atribuições, 2 atribuições para a mesma persona, para o mesmo stakeholder dentro da matriz RACE. Falando agora de plano de testes e validação, é a etapa da GMUD onde a gente mapeia tudo aquilo que tem que ser feito para validar que a GMUD vai acontecer pré-implantação, ou seja, eu testo cenários, eu testo sistemas, eu subo em ambiente de homologação, eu pego uma base de produção, faço um dumping, faço um backup dela, restauro esse backup dentro de uma base de homologação, dentro do ambiente de homologação, para que a gente teste o cenário e valide isso, tanto internamente com a área de TI, falando da parte de tecnologia, quanto com o usuário final. A gente precisa disso. Definir também critérios de sucesso. O que a gente vai entender como sucesso? É um ambiente produtivo como estava antes? É o sistema no ar e, a partir da gestão de mudança, starta uma série de atividades, que são atividades de operação, atividades de negócio, onde os times vão reconfigurar o sistema, vão subir cadastros e assim por diante.
Então, a GMUD ela pode ser só para uma parte do processo, que é a parte física e lógica, mas os dados do sistema, por mais que tenha um restore de backup, a gente precisa trabalhar em etapas sequenciais da GMUD, então a gente precisa só definir isso, qual é o critério de sucesso dessa mudança ou não. Se a área X não conseguir fazer aquele cadastro, a GMUD inteira precisa voltar, o cenário todo precisa retroagir, ou a gente já entendeu que para o critério de sucesso da GMUD a gente já atendeu e já pode dar como ok. E principalmente o plano de validação. A gente costuma fazer uma GMUD de final de semana e alguns usuários-chave são chamados para testar. É comum, principalmente quando a gente fala de clientes que estão fora da área de TI ou em outras empresas, principalmente parceiros, não colocarem os seus times à disposição na GMUD ou levantarem a mão, não, isso aqui a gente testa na segunda-feira. Na segunda-feira, o processo vai acontecendo, as áreas vão trabalhando. Quando deu 3 da tarde, poxa, mas aqui está com problema, agora a gente precisa voltar tudo. Então, é extremamente importante o envolvimento com parcimônia, com cautela, do público necessário para teste e validação, até para você não tornar um processo de gestão de mudança extremamente caro e oneroso, movimentando 50, 100 pessoas para a empresa, seja remota ou presencial, para fazer testes, sendo que poderia ser feito com menor número, tá? Então, é esse ponto de atenção que eu trago para vocês. Precisa mapear cenários de falha, considerar o que pode dar errado, é só voltar ao backup. A gente já fez um restore full alguma vez? A gente já tentou restaurar essa base inteira e viu que ela está válida, que ela está íntegra, que ela está funcionando? Ou eu vou deixar para fazer isso na hora da mudança? Faço toda a mudança tecnológica, adequo o servidor, adequo o sistema operacional, mas na hora de fazer o restore, cara, o backup não funcionou direito. Eu não consegui fazer o backup como deveria e faltou arquivos. Então, a gente precisa garantir que esses cenários de falhas foram mapeados e que a gente ou vai conviver com esse risco ou a gente vai mitigar ele antes da GMUD. E, por último, procedimento de reversão e definição dos responsáveis pelo rollback. É possível fazer uma reversão? Qual é o deadline para começar a reversão? Quem são os responsáveis por fazer essa reversão? E aonde não é possível, como que a gente assume esse risco e comunica isso, principalmente para os aprovadores. Alerta, nem toda mudança tem rollback. Isso é mais comum do que parece. Então, a gente tem esse cenário de que determinadas GMUDs é sobre assumir riscos e a gente entender que o cenário não volta. Deu problema, deu erro, vamos corrigir o erro, vamos corrigir o problema, vamos ter ação de contorno, mas não teremos o rollback. A gente não volta para o cenário anterior. Aonde que isso é comum? Quando eu tenho mudança de infraestrutura já danificada, quando eu tenho dados perdidos e eu não tenho backup para fazer o restore, quando a gente tem algum cenário onde a mudança envolve mudança de estrutura de banco de dados e o banco de dados não retorna à estrutura anterior também, mesmo com backup. Então, a gente tem cenários que não tem rollback. Outra situação, questões legais, e também sistemas que foram para legado, né? Quando a gente não tem mais suporte daquele sistema e a mudança ela é obrigatória. Avançando aqui, finalizamos o primeiro pilar, entramos agora no pilar que eu considero o principal pilar dos três, que é o pilar da comunicação. É essencial para que a gente consiga o sucesso da GMUD. E aqui a gente tem 3 grandes etapas na gestão de mudança quando fala de comunicação. Plano de comunicação, canal de comunicação, frequência e cronograma da comunicação, engajamento das partes necessárias, gestão de crise e situações de risco, feedback pós-implantação e o reforço contínuo. Então, ainda pensando naquele documento, agora a gente vai trabalhar as questões de comunicação, depois que todos os levantamentos foram desenhados e que o plano foi desenhado também. Primeiro deles, falando do plano de comunicação, que é o alicerce, é o pilar dessa comunicação, pontos importantes para definir a comunicação como transparente, contínua e adaptada ao público-alvo. A gente fala aqui sobre identificação das partes interessadas, quem são os stakeholders que precisam ser comunicados, seja internos, funcionários envolvidos ou não, externos, clientes, fornecedores, parceiros, e patrocinadores, apoiadores da mudança. Normalmente, lideranças envolvidas no projeto, lideranças de área, lideranças corporativas também. O Otávio fez uma pergunta sobre a gravação desse encontro. Sim, vai ser gravado, Otávio, e a gente compartilha depois no canal do YouTube, tá bom? Avançando aqui na questão de comunicação, a gente também fala da definição e objetivos da comunicação. Ela tem que ser transparente. Entendam transparência, pessoal, como sem milindre, sem pisar em ovos, de maneira sempre educada e objetiva, durante um processo de gestão de mudança. Para aqueles que estão envolvidos na mudança, a gente tem que ter clareza e comunicar todos os passos, todos os desvios e todos os problemas existentes. É para isso que a gestão de mudança existe.
E aqui não é sobre achar culpados, não é sobre apontar dedos, é sobre pensar no sucesso da mudança. A gente precisa reduzir incerteza e a gente precisa engajar o time. Tá, Eric, mas talvez eu vou ter que expor pessoas aqui. Se for necessário, sim, pensando que, de novo, não é sobre achar culpados, é achar possíveis falhas para que a gente mitigue essa falha e busque o sucesso da mudança em si. Então, é super importante essa transparência na definição dos objetivos da comunicação. A gente precisa segmentar a mensagem. Eu não vou mandar a mesma mensagem sobre a mudança, seja antes da mudança, durante a mudança, da mesma forma para todos os públicos. Eu tenho gestores que estão olhando o negócio e precisam ter uma visão de negócio, uma comunicação assim. Equipe técnica, com eles eu vou falar de debug, eu vou falar de problemas de configuração, eu vou falar sobre protocolo de rede, eu não vou falar isso com o gestor de negócio, e também o usuário final. Eu preciso da clareza do impacto da comunicação para o usuário final, principalmente aqueles envolvidos no período de teste e validação. A gente precisa trabalhar reuniões e workshops como canal de comunicação. Quando que a gente reúne o time, quem será reunido, como vai ser feito isso, vai ser presencial, vai ser remoto, esses ritos de reunião precisam acontecer e estar desenhados, precisa elaborar e-mail informativo, antes, durante e depois da GMUD, portais internos, intranet, FAQ, cronograma, se a gente tiver canais para colocar isso, melhor ainda, uma base única de consulta, criar boletins durante a GMUD, pensa que é uma GMUD de 3, 4 dias, 5 dias, o que aconteceu no primeiro, o que aconteceu no segundo, o que estava desenhado para acontecer naquele dia e deu certo ou não deu certo, e também os grupos de comunicação colaborativos, desde que não seja em excesso, para que a gente não passe a GMUD somente gerando comunicação, em vez de fazer o trabalho necessário. Então, ter canais pré-definidos, canal técnico, canal de decisão, canal de escalonamento, o comitê de aprovação da GMUD, é super importante para fazer a comunicação rápida. Eu falo também aqui da frequência e do cronograma de comunicação. Um exemplo de cronograma de comunicação é quando a gente faz a etapa de planejamento, a fase de pré-implantação, que é a semana ou os dias precedentes à mudança, a mudança em si, que é a implementação, e a pós-implementação, que é o acompanhamento pós-mudança, para saber se teve impacto, se o resultado foi positivo e como é que a gente mitiga ajustes necessários pós-mudança por um determinado período. Então, a comunicação parte sobre as fases que a gente precisa se comunicar também. Eu trago um exemplo aqui para vocês, que foi um conteúdo de um treinamento interno que nós tivemos na Introduce, mas que mostra um exemplo de plano de comunicação conhecido, que foi o caso da morte da Rainha Elizabeth. Existia um processo desenvolvido desde 1960, refinado anualmente, e nos últimos 20 anos, 22 anos, seguia exatamente este processo, que partia com o nome de London Bridge, né? O plano de comunicação tinha esse nome. Quando a rainha viesse a falecer, quem daria essa comunicação não é alguém da família, era o secretário pessoal da rainha, que era o Robert Fallows. Ele faria uma ligação para a primeira-ministra, e nessa ligação a única frase que ele falaria, e foi assim que aconteceu: The London Bridge is down, a ponte de Londres caiu. E ela recebendo essa ligação, num telefone específico disponível para isso, ela automaticamente comunicaria aos 14 governos fora do Reino Unido, onde a rainha era chefe de Estado. Na sequência, os outros 54 países da Comunidade das Nações, por onde a Inglaterra fez sua colonização, fez a sua descoberta, atuou como parceria ao longo das jornadas. Depois ela avisa os oficiais e ministros do governo, todas as bandeiras dos palácios entram a meio pau, são colocadas a meio mastro, como se diz, né? Depois, a agência de notícias, ela era avisada, comunicada, e ao mesmo tempo se coloca um banner, né? Um quadro com o aviso oficial na porta ali do palácio, que a rainha havia falecido. E aí sim, a TV, por um canal oficial, recebia essa informação e comunicava oficialmente ao público. Tudo isso acontecia em 10 minutos. Do primeiro item até o sexto item, acontecia em 10 minutos. Então, para vocês terem uma ideia como esse processo já estava desenhado e como que o plano de comunicação funcionou na morte da rainha. Ainda falando de plano de comunicação, o engajamento das partes interessadas. A gente precisa dar feedback contínuo, falar e coletar feedback também, ajuste baseado no feedback. Se recebemos uma determinada informação que vai alterar o processo, que vai enriquecer o processo, a gente precisa dar esse retorno, fazer o ajuste e comunicar. Isso aqui foi aplicado ou não, até para que a gente, de novo, faça o gerenciamento das incertezas e trabalhe a transparência do processo. Gerenciamento de resistência, a gente vai ter identificação de resistência,
mapear e entender quem são os pontos críticos dessa resistência, trabalhar o empoderamento e a necessidade da mudança. É comum a frase aqui, sempre foi assim, não precisa mudar, eu sempre fiz desse jeito. E trabalhar o time com capacitação e treinamento, capacitação para a mudança e o treinamento pós-mudança. Quando a gente fala de mudanças de sistema, o que muda no dia a dia e no processo daquela área, daquele usuário? Então, prevendo isso, a gente precisa treinar o time, colocar o time na mesma toada de uso pós-mudança. A gente fala também sobre gestão de crise e situações de risco, comunicação durante a crise. A mudança, mesmo planejada, ela tem um gerenciamento de risco, mas quando ela foge do planejamento ou quando ela não é planejada, ela tem cenários de crises que ela vem absorver e a gente vai trazer isso para dentro da Gemood. Fazer essa gestão de crise faz parte da gestão de mudança. Comunicação da crise durante a mudança é importante, transparência das dificuldades, daquilo que temos clareza ou não. Hoje a Introduce, principalmente quando atua em incidentes de segurança, né, quando a gente fala de crise, é comum logo de cara o que aconteceu de problema, da onde veio o problema, quem foi o culpado. E a gente tem sempre essa cautela, tanto na identificação dos responsáveis, quanto no relatório final desse trabalho, que normalmente é o que a gente sempre propõe, trazer variáveis conhecidas e até onde elas podem ir. Então, a causa pode ter acontecido por este cenário, por esta situação. Não necessariamente foi 100% aquilo. Se existe uma vírgula percentual de não ter acontecido daquela forma, a gente precisa dar essa clareza e não ser incisivo num único motivo, numa única causa, porque, de novo, não é sobre achar culpados, é achar gaps e oportunidades de melhoria para que a gente mitigue futuros riscos e a recorrência desses problemas, tá? Aqui eu trago um exemplo para vocês de uma matriz de comunicação. Então, considerem dois tipos de crise, né? Uma crise com risco médio, uma crise com risco alto, ou uma gestão de mudança com risco médio e risco alto. Os canais de comunicação, a gente está falando de e-mail, está falando de Teams ou WhatsApp, está falando de telefone. Os níveis de comunicação, né, para as pessoas da hierarquia, sejam os envolvidos tecnicamente, a gente fala de coordenador, gerente, um sócio da empresa, um comitê de aprovação da Gemood, e quando que essa comunicação acontece. Então, uma comunicação imediata, temos um problema, né? Fomos comunicados pelo problema. Então, quem é comunicado, né, nesse momento? Depois de 15 minutos, realmente, identificamos que o problema existe e agora a gente vai começar as tratativas. Então, a gente comunica as mesmas pessoas e começa a acrescentar, olhando ali o coordenador, além do Teams, a gente passa a comunicar também por e-mail, no caso do risco médio. E nesse momento a gente comunica o gerente, olha, recebi um alerta, estou aqui, já identifiquei que realmente tem um problema e vou tratar o caso. Depois de mais 15 minutos, a gente começa a trazer mais posicionamentos e identificação da clareza do problema e o que está sendo feito. E aí a gente, de novo, Teams, e-mail, Teams e e-mail para o gerente, começa a envolver o sócio, aqui, claro, é um exemplo, né? Mas é um cenário. E a cada 30 minutos a gente vai fazendo atualizações até que, em determinado momento, a gente chega no término da crise e faz uma mensagem finalizando isso e um reporte final da mudança. Então, no caso de uma crise ou de cenários que a gente precisa fazer esse plano de comunicação, é um exemplo de como que a gente atua, de como a gente trabalha. Eric, pode ser menos pessoas? Pode. Pode ser menos canais? Pode. Pode ser menos frequente? Pode também. Vai depender do impacto ou não. Se a gente está falando de um incidente de segurança que para uma empresa como um todo, certamente o intervalo vai ser até menor do que isso. Então, a gente vai depender também da maturidade do cliente, da maturidade dos envolvidos, sejam clientes internos ou externos, tá bom? Falando ainda de comunicação, feedback pós-implementação. Terminou a Gemood, terminou o plano, a gente precisa fazer uma avaliação final, lições aprendidas, o que deu certo, o que deu errado, como a gente melhora para o próximo, mas principalmente o resultado da mudança, se atendeu ou não atendeu expectativas. E finalizamos a comunicação com reforço contínuo, que é um acompanhamento de médio e longo prazo. Então, a Gemood executou no final de semana, terminou domingo para segunda-feira, 4 horas da manhã. A gente vai acompanhar isso por 3 dias, por 5 dias, e depois desses 5 dias, ainda que mais distante, a gente acompanha por um período de 10, 15, 30 dias. Os primeiros dias pós-mudança, todo evento, todo incidente decorrente na área, conectado ou não a Gemood, a gente sempre vai associar a mudança, para garantir que aquilo não foi impactado pela mudança. Isso feito e passado esse período, as coisas entram na sua normalidade e a gente começa simplesmente a ser acionado quando tiver uma suspeita de conexão com a Gemood ou não. Os primeiros 7 dias, na primeira semana, tudo faz parte da Gemood e a gente, como gestor de mudança,
vai tirando essas dúvidas e tirando o relacionamento desses incidentes com a GMUD, depois disso, somente após análise, mas tem ainda um acompanhamento do time de tecnologia. Finalizamos esse pilar, entramos no pilar de execução, que é o play, que é fazer acontecer a mudança. E ele parte por 6 atividades: a aprovação da GMUD, execução técnica, testes e validação, monitoramento e ajustes, aplicabilidade da contingência e reversão e documentação e encerramento, que é a execução de tudo aquilo que a gente escreveu nos 2 pilares anteriores. E aí a gente fala primeiro da aprovação. Todo esse plano apresentado, ele foi aprovado ou não? É necessário que a gente tenha aprovação. Essa aprovação não é de um único gestor. A gente costuma falar que a GMUD ela tem um CAB, né, Change Advisor Board, o Comitê de Aprovação da Mudança. Esse comitê ele é formado não só pelos patrocinadores e executivos da empresa, como também o responsável de cada área, de cada tarefa, para garantir que a gente tenha clareza que todos estão envolvidos e cientes dos riscos. Via de regra, uma mudança sempre parte do não, né? Ela sempre não está autorizada até que o responsável da área levante a mão e fala: eu garanto a minha parte. Se a gente não tiver esse cenário, a mudança não é realizada. Então, elementos importantes para a aprovação de uma GMUD: revisão do planejamento como um todo, a análise de impacto, né, e análise de riscos e plano de contingência é essencial para a aprovação da GMUD. Alinhamento com os stakeholders e as aprovações formais. Eu trago aqui uma visão importante, que isso daqui faz barulho, isso gera incômodo, principalmente quando a gente tem clientes que não estão dentro da cultura da GMUD, clientes internos ou externos. Importante, sem aprovação, quando for necessário, a GMUD não deve ser sequenciada. Eric, mas é sexta-feira, 17h50, e a GMUD começa às 18h, a execução começa às 18h. E ainda não veio a aprovação. Ela vai ser cancelada. Tem que ter um deadline, tem que ter um tempo limite para a aprovação, principalmente para a gente garantir que todo mundo está ciente dos riscos. Eric, mas vai ter impacto, vai fazer barulho, vai gerar prejuízo. Para isso existe a responsabilidade dos aprovadores. Ele tem que estar ciente também da não aprovação dele, do impacto que isso gera. Isso é planejamento, isso é garantir o cumprimento do processo, é garantir a cultura de gestão de risco e mitigação de risco para o negócio. Por isso que é super importante. Se no processo aquela GMUD foi classificada como necessária uma aprovação, quando não tem aprovação, ela não avança. Execução técnica e implantação. A gente está falando desse pilar como o processo de transição de execução da GMUD, e tudo começa dentro de uma War Room. Sempre que a gente fala de uma gestão de mudança, eu tenho um time que a gente dá o nome de time de guerra, sala de guerra. Eu trouxe um exemplo aqui de uma sala da NASA, que é o Command Center, que fica em Houston, que é onde a gente toma conta, né, onde lá se toma conta de todo o processo de lançamento de foguete e assim por diante. Essa área que dá todo o suporte para o lançamento e para a condução do foguete. O foguete sozinho, sem essa área, não funciona. A GMUD também. Então, é uma área que vai monitorar todo o processo, vai fazer um monitoramento contínuo, vai estar pronto para responder rapidamente a problemas, vai ter colaboração de equipe. Então, normalmente é uma equipe multidisciplinar, é uma equipe que vai estar disponível para o período de execução e também de validação, pré-mudança e pós-mudança. Então, a gente tem que pensar que a GMUD ela não é só, de novo, um processo, uma cultura, mas também é um sistema, quando envolve diversas pessoas, diversos colaboradores para a gente entregar essa mudança. Durante o processo de execução, a gente ainda tem a implantação do plano de mudança, então adotar os planos de ação, definir o que tem que ser feito, as tarefas precisam ser iniciadas antes da mudança, preparação do ambiente, separação de mídia, preparação de infra, configuração de equipamento prévio, offline, antes mesmo de fazer a conexão. Quando a gente fala de um servidor, eu tenho que ter ele configurado, instalado antes do dia D, né, do momento da mudança. Eu não vou deixar para fazer a montagem e a configuração do equipamento na hora da mudança, exceto se ele chegou naquele momento, ou se foi um cenário de crise, mas isso tudo pode ser feito previamente. Coordenar as equipes, aplicar as alterações, testar as alterações antes mesmo do dia D da mudança. Garantir conformidade com o planejado, precisa seguir o plano. Aquilo que foge do plano precisa ser descrito e precisa ser comunicado em tempo, em determinado cenário também aprovado. A gente precisa ter essa clareza, porque é esse desvio que vai proporcionar possível insucesso da gestão de mudança. Controle de qualidade, então a mudança ela tem que ser feita num critério de avaliação de risco, mas em conformidade a testes, a processos, a métodos que a gente já sabia antes mesmo de executar a mudança.
Validação pós-implementação, se os critérios de sucesso foram atendidos, o acompanhamento tem que ser imediato, logo durante a mudança, logo após a mudança, e talvez não o time inteiro, né? Executei uma mudança que trabalharam ali na pré-mudança e durante o dia D ou o final de semana, 30 pessoas. Eu não vou deixar 30 pessoas disponíveis na mudança, mas eu coloco ali 5, 6 pessoas que vão acompanhar e aquele outro pedaço do time vai ser acionado se necessário. Então a gente precisa fazer esse acompanhamento logo após a mudança. Monitoramento contínuo, monitoramento de desempenho, detecção de anomalia, como eu trouxe para vocês. Surgiu um incidente, e esse incidente foi naquele período pós-mudança. Ele é relacionado à mudança, sim ou não? Sempre. Sempre. A gente precisa colocar nesse cenário para que o time de Gemude valide, cara, isso não tem relação com a mudança. Segue o tratamento do incidente pelo time técnico da mesma forma, e a mudança não é responsável por esse incidente. Tá, Eric, mas uma semana é muito tempo. Pode ser 3 dias, pode ser 2? Pode, mas é preciso que tenha esse período para garantir que o que está acontecendo no ambiente, principalmente no negócio, não foi impactado pela mudança. E aí vocês, que já são da área de TI, que às vezes atuaram no processo de mude, é natural. Parou de funcionar o bebedouro. A culpa foi da mudança que fizeram no fim de semana. O meu crachá não passa na catraca. A culpa é da mudança que mudou o ar-condicionado. Então, tem sempre essa relação. E o time de TI precisa ficar se justificando sobre o que aconteceu ou deixou de acontecer, se está relacionado à mudança ou não. Próximo item são os ajustes necessários. Então, correção e melhoria contínua, de imediato, isso precisa ser rápido, a gente precisa trabalhar isso durante a GMUD, e comunicação dos problemas. A comunicação continua sendo transparente, não só para o comitê, mas para os usuários também, para garantir que aquilo foi corrigido, que aquilo está já em produção da forma como deveria. Execução do rollback. Aqui a gente fala do plano de reversão, identificado durante a GMUD, naquele período de final de semana que não deu certo, e a gente tinha a data limite de até sábado, 20 horas. Deu sábado, 20 horas, não deu certo, precisa executar o rollback, ele vai ser ativado. Todos os envolvidos comunicados que a GMUD foi suspensa, que a partir daquele momento se starta o processo de rollback. Todo o planejamento de condução ele é parado e a partir daqui volta o processo anterior, trabalhando cada um dos itens e também garantindo que o que voltou está funcionando. Por isso que precisa também de um monitoramento pós-rollback. Critérios de decisão para reversão, aquela clareza que a gente teve de quando a gente aplica o rollback ou não, ele precisa estar definido e ser cumprido. Eu uso muito o exemplo aqui, talvez vocês já devem ter visto em filmes, da subida do Everest. Você tem determinado horário para subir do base camp do Everest até o alto do Everest. E se você deu 11 horas da manhã, você ainda não chegou em determinada altura, você precisa voltar, porque não dá tempo suficiente, por conta da condição climática, numa condição boa, de você atingir o cume do Everest e voltar para o base camp antes de anoitecer, de mudar a corrente de vento e assim por diante. Então, poxa, Eric, mas é o Everest, eu vim até aqui, eu gastei meus 80, 90, 200 mil dólares para chegar até aqui. Faltam 20 metros, é só 20 metros, que pode custar a vida de muita gente. Então, existe o critério de decisão para, a partir daqui, eu preciso fazer a reversão, e isso gera impacto. Por isso que a gente precisa minimizar o impacto do rollback, e principalmente no plano de comunicação. Por que não deu certo? Aonde a gente parou? Por que parou? E, de novo, não é uma falha, é um planejamento. Não deu certo aquilo ali, a gente vai ter que voltar ao plano e comunicar a todo mundo. Documentação e encerramento. Finalizamos a GMUD e eu preciso registrar todas as ações realizadas para ter certeza que o que tinha que ser feito foi feito, que a tarefa foi executada, como foi executada, o que não foi feito, por quê, e se aquilo gerou uma atualização de processos e procedimentos, atualizar essas documentações para seguir atualizado daqui em diante e também ajudar numa próxima GMUD. Então, essa documentação que o time de TI normalmente corre de fazer, ela é essencial e importante para a continuidade do processo. A avaliação pós-mudança, que a gente chama de pós-mortem, análise do sucesso e lições aprendidas, terminou a GMUD, passou ali os 7 dias, reúne o time de novo, uma horinha de bate-papo, o que você fez diferente, o que você faria diferente, o que a gente aprendeu com isso para refinar e melhorar os processos. A GMUD ela é um celeiro de oportunidade, seja de oportunidades técnicas e negócios, seja de aprendizado, porque você tem um processo mais controlado. Então, de novo, ela é um grande momento de aprendizado para todos os envolvidos, tá? Chegamos na última parte, objeção ao uso da GMUD. Galera, objeção sempre vai estar inerente ao que está acontecendo na mudança. Alguns motivos são conhecidos, é importante vocês terem isso no radar. Desconhecimento do processo e cultura de resistência à mudança, como eu disse, sempre foi assim, eu sempre fiz assim,
É importante a gente trabalhar a comunicação para levar o conhecimento do processo a todos os envolvidos. Percepção de burocracia e lentidão. O processo é burocrático? Sim. GMUD é um processo oneroso enquanto burocracia? Sim. Ele é lento? Dependendo do processo também, mas é necessário. Esse mapeamento, esse entendimento do contexto para executar a mudança, ele é lento, mas a gente precisa dar clareza sobre isso. Falta de apoio da liderança e falta de clareza dos benefícios. A gente precisa do patrocínio não só financeiro, mas a gente precisa do apoio das direções, das lideranças para que isso aconteça, tanto na área de TI quanto na área de negócio. Sobrecarga de trabalho e medo de exposição, por não ter processos mapeados, por eu ter um grande risco envolvido. Existe um medo de exposição que faz parte da negação, faz parte da objeção. Resistência a novas tecnologias e falha em demonstrar resultados rápidos. Por que eu vou mudar se está dando certo? Talvez está dando certo para o resultado que a gente tem hoje. Para que a empresa possa crescer e melhorar os seus resultados, é preciso fazer diferente, por isso que é preciso mudar. É intrínseco a GMUD, eu fiz questão de colocar essa frase aqui no final, a curva de mudança. Essa curva de mudança, ela traz sentimentos e comportamentos de negação, frustração e aceitação. Então, a gente, como gestor de mudança, precisa olhar para isso e se precaver quanto a esse cenário. Eu termino aqui com vocês trazendo um mapa mental de tudo que a gente falou. Então, isso aqui é o print que a gente sugere, né, para vocês terem esse mapa pronto, além de ter o vídeo ali para vocês acessarem depois. Eu falo que é o mapa da GMUD, começando pelo planejamento e cada uma das etapas, depois a comunicação e depois a execução. Isso daqui eu acho que faz muito sentido para vocês seguirem de checklist, de roteiro, e o detalhe de cada um deles, nessa apresentação, nesse vídeo, vocês já possuem essa clareza. Trago uma frase para finalizar. GMUD não é apenas sobre resolver problemas, é sobre transformar desafios em oportunidades de crescimento sustentável. Essa é uma frase que, para mim, faz muito sentido. Eu acho que é o que faz a diferença na nossa entrega e no nosso dia a dia, tá? Próximo encontro nosso, falando da continuidade do Guardiões Talks, teremos um bate-papo sobre o Black Hat e o Gartner 2025, falando de segurança da informação e AI tendências. Maurício será o nosso host e conduzirá esse bate-papo com o Gustavo Almeida, CEO da Fruc, e o Amaro Neto, CISO do HID, estarão conosco aqui no dia 28, próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, nossa 11ª aula aberta, e já conto com a presença de todos vocês. Compartilho mais uma vez com vocês o nosso diagnóstico assistido. Para aquele que ainda não acionou em Produce, que não pediu o seu diagnóstico, compartilho o QR Code para que vocês possam acessar, solicitar esse diagnóstico. O time comercial vai fazer um bate-papo com vocês, fazer o determinado levantamento necessário do ambiente e da situação que vocês estão, para a gente construir uma jornada daqui para frente e ajudar vocês nessa transformação relacionada à segurança da informação. Também convido novamente para a nossa comunidade de guardiões. Deixo aqui o QR Code para que vocês façam essa conexão e entrem ali na nossa comunidade. Nossa comunidade passou de 425 pessoas. Estamos crescendo, estamos com um time muito bacana, não só apoiando e trazendo conteúdo, como compartilhando com vocês cenários, dúvidas e contextos. E agradeço mais esse encontro. Se alguém tiver alguma pergunta, fico aqui à disposição. Caso tenha alguma coisa que eu não trouxe clareza para vocês, mandem para a gente aqui, eu faço questão de responder depois individualmente, tanto ali no WhatsApp quanto por e-mail, e ficamos à disposição para o próximo encontro. O Otávio já perguntou aqui sobre a gravação, respondi para vocês. Acredito que estamos todos alinhados. Obrigado, pessoal. Até a próxima quinta-feira. Um grande abraço para todo mundo.